irmãos? O texto que eu vou compartilhar com vocês essa manhã se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Farei a leitura do texto, se vocês quiserem acompanhar. Diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Oremos. Senhor Deus, louvamos ao Teu nome por esta manhã. E nesse momento eu quero clamar que o Senhor fale aos nossos corações, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que muitos aqui, se não todos, se lembram do caso da menina Isabela Nardoni, ocorrido no distrito da Vila Guilherme, em São Paulo, no ano de 2008. Segundo foi apurado pela justiça, Isabela foi defenestrada do 6º andar do prédio onde seu pai morava, Alexandre Nardoni, e a sua madrasta, Ana Carolina Jatobá. A menina ainda chegou com vida e chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho do hospital. Eu me lembro quando a notícia surgiu, todos ficamos muito assustados e tristes, pois foi supostamente um acidente terrível. O sentimento que se passava no meu coração era de solidarização com a família, com os pais. Achei que a situação não poderia ficar pior, mas ela ficou, porque o próprio pai, Alexandre Nardoni, foi quem jogou a filha da janela do apartamento. A justiça condenou Alexandre e Ana Carolina a vários anos de prisão. Mas isso não apagará a crueldade que eles praticaram. Da mesma forma que Alexandre e Ana Carolina foram cruéis e malignos, a humanidade também é. Basta olharmos para as inúmeras guerras e tragédias que ocorrem mundo afora, agora e ao longo da história. A família, que é projeto de Deus para o homem, caminha de mal a pior. A cada dia que passa vemos mais lares destruídos, mais lares deturpados, pois os homens de hoje são corruptos e depravados, porque são pecadores. Muitos creem que a solução para as nossas famílias está na igreja. Igreja esta enxergada como refúgio, como casa do Senhor, lugar de gente santa, compromissada com a palavra de Deus. Mas o problema é que até mesmo dentro das igrejas a situação não é diferente. Pastores envolvidos com homossexualismo, adultério, pedofilia. Ainda vemos várias igrejas fazendo comércio em nome de Deus, vendendo a salvação, tomando dinheiro de pessoas pobres e desinformadas, porque os homens de hoje são corruptos e depravados, porque são pecadores. A intolerância religiosa também cresce no meio cristão evangélico brasileiro. A revista super interessante desse mês de setembro traz estampado na sua capa
extremismo evangélico. E ela traz uma reportagem de um pastor batista em Belo Horizonte que trabalha com jovens e adolescentes, que está estimulando a agressão física e a depredação de patrimônios de pessoas praticantes de outras religiões, como candomblé e espiritismo. Seriam as famílias que estragam a igreja? Ou seria a igreja que está deturpando as famílias? Nossas famílias que seriam um porto seguro para nós, cheias de problemas: divórcio, adultério, dependência química, vícios diversos, agressões físicas, enfermidades, neuroses, psicoses e muitos outros problemas. Acredito que cada um aqui reconhece algum desses problemas no seio da sua família, se não mais de um deles. Talvez você esteja nesse momento agora passando por algum desses problemas e até mesmo possa se encaixar em algum deles. Existem várias teorias que buscam explicar o comportamento humano e muitas pessoas que questionam o porquê de tanta maldade, tantas coisas ruins, tantos sofrimentos, tantas lágrimas. Talvez você nesse momento esteja se perguntando se existe alguma explicação para isso tudo, ou se existe alguma solução para isso tudo. A maioria das teorias atribuem essa maldade humana a questões familiares, uma herança maldita que é passada de geração em geração. Problemas nos lares geram seres humanos doentes. De todas as teorias levantadas, todas elas trazem algumas verdades, mas o fato é que nenhuma dessas teorias trazem a verdade. Verdade essa que só pode ser encontrada na Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Adão desobedeceu a Deus e que por isso foi castigado e expulso do jardim. Essa desobediência se chama pecado. E este é o motivo do ser humano ser o que é. Esta é a resposta para os questionamentos. Os homens de hoje são corruptos e depravados porque são pecadores. A Bíblia nos diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus e não há um justo sequer. Talvez você esteja refletindo nesse exato momento se é possível sair alguma coisa boa de nós. Será que o ser humano é capaz de gerar algo realmente bom? Porque os homens de hoje são corruptos e depravados, porque são pecadores. Eu conheço a história de um homem que seu pai sofre de um alto grau de esquizofrenia e também é maníaco compulsivo. Não só o pai, mas o avô também era, e os tios também são. Esse homem sofreu a vida inteira pela situação do pai. Na escola todos zombavam dele. Esse é o filho do doido. Olha, o filho do doido. Vem aqui, filho do doido. Ele passou toda a sua vida com medo de se tornar igual ao pai. Pois afinal as teorias do comportamento humano geneticistas dizem que a probabilidade de acontecer é grande. Como se não bastasse, esse homem acaba de ter um filho. E talvez passe no coração dele um medo terrível de herdar esse gene e se tornar uma pessoa louca no futuro. Se não, ao menos que o filho sofra as mesmas chacotas que ele sofreu na escola e de ser menosprezado pela sociedade. Assim como esse homem tem uma ascendência problemática, Jesus também tem. A ascendência de Jesus é corrupta e depravada, porque é pecadora. O Senhor dos Senhores, o Redentor, o Messias, o próprio Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós, assumindo uma posição de homem, sendo 100% homem. E pensamos que para assumir essa posição ele deveria nascer de um ser humano, e mais, deveria nascer de uma mulher. O texto de Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E de fato é o que acontece. Nasce Jesus, descendente da mulher, aquele que esmaga a cabeça da serpente. Queridos, pouca gente teve uma família tão complicada e de gente tão estranha quanto Jesus. Pouca gente teve uma ascendência de gente tão torta e corrupta quanto Jesus. É interessante que a impressão que nós temos quando a gente lê o texto da genealogia é de ver o nome de inúmeras pessoas santas. A primeira delas, eu vou listar aqui algumas dessas pessoas santas. A primeira delas é Tamar, Santa Tamar, que gera um filho de Judá. E aparentemente não tem nada de errado nisso, afinal de contas é normal que uma mulher dê à luz a um filho de um homem. O grande problema nessa história é que Judá é sogro de Tamar. A nora tendo um filho do próprio sogro. O segundo exemplo de gente santa é o que está no versículo 5. Salmão e Raabe. Um casal lindo. Só que a gente não pode esquecer que Raabe foi prostituta da cidade de Jericó por vários e vários anos, servindo de objeto sexual de muitos homens. Irmãos, alguns dos reis mencionados na genealogia foram alguns dos mais corruptos da história de Israel, capaz de causar inveja em qualquer político que esteja lá no Congresso Nacional. Alguns desses reis fizeram coisas terríveis. Temos o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, tão maravilhoso que adulterou e ainda mandou matar o marido da amante. E o filho que nasce dessa relação entre Davi e a mulher de Urias, que é Betseba, é Salomão. O grande sábio construiu o templo, serviu a Deus, mas teve 1000 mulheres. E no final de sua vida foi um fracasso, servindo a outros deuses. Citamos ainda Roboão, alguém que dividiu o império, andou por caminhos malignos. Aliás, vários nessa lista andaram por caminhos malignos. Um forte exemplo é Manassés. Manassés praticou magia negra, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, abordou a idolatria pagã, chegou ao ponto de queimar o próprio filho como sacrifício a ídolos. Estava conectado com forças malignas, estava conectado com forças do inferno. Se tornou uma pessoa extremamente perversa. Irmãos, a genealogia caminha com vários e vários outros exemplos que demonstram que a ascendência de Jesus é corrupta e depravada, porque é pecadora. Existia em Israel a esperança da vinda do Messias, aquele que libertaria o povo do domínio do Império Romano. O povo esperava alguém que viesse da linhagem de Davi e que ocupasse o trono de Israel, restaurasse o reino. E quando nasce Jesus, a notícia corre, tanto que reis gentios vêm visitá-lo, mas não como filho de Deus, não como libertador espiritual, mas como rei de Israel que havia nascido, sucessor de Davi. O próprio povo de Israel não se dava conta da corrupção que o envolvia, vivia na esperança do Messias, mas de um que daria continuidade ao trono humano. A ascendência de Jesus é corrupta e depravada, porque é pecadora. E isso não assusta o povo de Israel, porque ele também era depravado e corrupto. Da mesma forma que os antepassados de Jesus e todo o povo de Israel eram corruptos e depravados, os homens de hoje também são corruptos e depravados.
porque todos são pecadores. As nossas famílias são tão depravadas e corruptas quanto a de Jesus. O homem de hoje é o mesmo homem desde Adão. Todos com tendências homicidas, tendências idólatras, tendências malignas. O coração humano é o mesmo, irmãos. Não mudou nada. Ao recordarmos do que fez Manassés, eu me pergunto: quantos homens não sacrificam o convívio com seus filhos em prol do trabalho, adorando ao dinheiro, servindo a Mamon? Quantas Raabes nós não temos no seio de nossas famílias? Mulheres que se relacionam com vários e vários parceiros no decurso de sua vida. Quantos Davis nós não temos no seio de nossas famílias, entrando em adultério, cobiçando mulheres alheias? A podridão do coração humano parece sem solução. Isso porque, de fato, o homem é incapaz de mudar por conta própria. O homem está tão bem amarrado ao pecado que não consegue se desprender dele. Diante de toda essa problemática, Deus dá uma solução. É gerado em Maria, por intermédio do Espírito Santo, Jesus, chamado pelo próprio Deus de Cristo, Messias, ungido. Sem a genética pecadora do homem, nasce aquele que, mesmo sendo 100% homem, não abandona a sua natureza divina, mas se despe da sua glória por amor ao perdido. Olhando para a genealogia, não podemos dizer que pudesse vir dali algo de fato bom, mas Deus faz com que seu próprio filho se encarne e nasça da virgem, e de uma casa que não poderia vir nada de bom, vem a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Nasce o Redentor. Esse Redentor que 33 anos depois sofre morte de cruz, derramando o seu sangue para pagar a dívida do homem com Deus. Com essa atitude, Jesus purifica a história dos seus antepassados. Toda uma história corrupta dos antepassados de Jesus. Todos os eleitos para a salvação são perdoados por intermédio dessa obra redentora. Uma família tão cheia de problemas, tão esquisita, tão impura, agora é santificada por Jesus. Agora, meus irmãos, faz sentido a gente falar que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi perdoado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora não importa se Raabe foi uma prostituta, porque teve os seus pecados lavados e remidos no sangue precioso do Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Ao observarmos tudo isso, nós vemos uma coisa muito importante. Jesus não veio para entrar na história de gente santa. O autor do Evangelho de Mateus usa o nome de mulheres pecadoras propositalmente na abertura do livro, na genealogia, em detrimento de Sara e Rebeca, que ele poderia ter usado. Ele faz o uso de Raabe, Ruth, Tamar, justamente para enfatizar para os judeus que lessem a genealogia que Jesus veio para entrar na história de gente pecadora. Sabendo que o homem não teria como pagar o preço pelos seus pecados, Deus elege um povo individualmente, nome por nome, para a salvação, e envia seu único filho para sofrer morte de cruz e pagar com seu sangue pelos pecados desse povo. Jesus purifica a história dos eleitos para a salvação. Atualmente, vemos inúmeros cristãos sendo assassinados pelo Estado Islâmico, fuzilados, decapitados, porque se recusaram a negar a sua fé. No início desse ano, um homem chamado Beshir deu um testemunho a uma rádio cópita no Egito, falando dos seus irmãos Bishol e Samuel,
que foram mortos pelo Estado Islâmico. Bashir afirma que sente orgulho dos irmãos e que ele e sua família podem agora andar de cabeça erguida, pois eles não negaram a fé no Senhor Jesus. Ele ainda conta que a sua mãe disse que se caso visse algum integrante do Estado Islâmico na rua, iria convidá-lo para tomar um café e ainda ia orar para que Deus abrisse os olhos desse integrante. Ao pensarmos nesses dois mártires e em sua família, nós certamente veremos que por mais que não tenham negado a Jesus, eles eram pecadores. Muito provavelmente a sua família tinha e tem inúmeros problemas. Mas o que levou então esses homens a morrerem por Jesus? A resposta é simples. Foi o próprio Jesus que levou esses homens a tomar essa decisão. Somente Jesus, quando entra no curso da história de alguém, pode transformá-lo a ponto de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e carregar, porque Jesus purifica a história dos eleitos para a salvação. Da mesma forma que Jesus entrou na história dos seus antepassados, na história de homens como Bichol e Samuel, ele entra na história de homens como eu e de homens como vocês. Pois Jesus não veio para entrar na história de gente santa. Jesus veio para entrar na história de gente pecadora. Talvez você entrou aqui hoje precisando tomar alguma decisão. Alguma decisão importante na sua vida. Talvez você esteja com medo, ou alguns medos. Não sabe se poderá ser de fato um servo de Deus. Talvez você esteja passando por tantos problemas no seio da sua família, que tem dúvida se será de fato um servo de Deus. Falamos aqui para vários homens que sentiram um chamado ministerial, e talvez você esteja colocando o seu chamado em xeque nesse momento, pois você não sabe o que vai ser do seu futuro. De repente você cresceu num lar desestruturado, onde o silêncio reinava e a violência comandava o dia, e você esteja preocupado de não aguentar as pressões da vida ministerial. Talvez você venha de uma família doente ou doentia, ou teve um pai doente mental e esteja com muito medo disso brotar em você. Eu vou lhe dizer uma coisa, querido. Se Jesus pôde vir da família que veio e ser santo, 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 e mais, pôde lavar e remir com seu sangue todos os eleitos da sua família, você pode vir de onde vier, pode estar com o problema que for, pode estar sofrendo o que for. Se você se render aos pés desse Jesus e declarar que Ele é Senhor da sua vida, não interessa quem foram seus pais, não interessam quais foram as suas raízes ou quais são, não interessa quem você foi um dia ou o que você é agora. Eu quero te dizer que existe poder no sangue precioso de Jesus para te libertar e para te limpar de toda a sua história corrupta e escrever uma nova. Porque Jesus veio para entrar na história de gente pecadora. Não esteja preocupado. Levante sua cabeça. Tenha o orgulho de servir ao Rei Jesus. Anuncie o seu santo nome entre as nações, pois Ele já esmagou a cabeça da serpente. Não se preocupe em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus às pessoas santas, porque as pessoas santas não existem. Jesus veio para entrar na história de gente pecadora. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus maravilhoso, louvamos ao Teu nome, te rendemos graça, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E Pai, nesse momento eu quero orar, Pai, pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, clamar a Ti, que se há alguém aqui hoje que entrou aqui desestimulado com a vida, Senhor, se tem alguém aqui hoje que entrou desesperançoso, Senhor, de repente algum colega que entrou aqui hoje meio com vontade de largar tudo, de voltar para casa, eu quero te clamar, Pai, em nome de Jesus,
Coloque no coração dele, Deus, um entendimento, Pai, vindo da Tua palavra, de que não importa a condição que ele esteja, se a cada dia ele se dobrar diante de Jesus, terá a força que precisa para prosseguir. Em nome de Jesus, levanta daqui homens que preguem a Tua palavra e que não tenham medo, Deus, da história humana, da história da sua própria vida e da sua própria casa, porque o Senhor Jesus já lavou essa história. Oramos em nome de Jesus. Amém.